A gente está aqui para falar um pouco sobre a importância dos movimentos sociais, direto já. Ana Ravigna, Amanda Stephanie, Mara, Ariane e Cleise, que nesse momento está gravando o vídeo. É de fundamental importância a participação dos movimentos sociais na política para o fornecimento da democracia, no processo de inclusão social e na conquista de direito, visando o bem comum. Cabe também aos movimentos sociais combater a corrupção na esfera política, considerando que as consequências recaem para toda a sociedade e para as futuras gerações. Os movimentos sociais devem marcar presença em partidos políticos, visando debater, discutir e defender questões econômicas, sociais, culturais e políticas de classe, considerando que toda e qualquer discussão é política. Então, como já dizia o filósofo Karl Marx, mudanças nas sociedades ocorrem a partir da ebulição dos movimentos sociais contra o capital e o Estado. Os movimentos sociais são de extrema importância. Por quê? Porque cobram mudanças, reivindicam transformações, mostram quando o povo não está satisfeito com as medidas adotadas por gestores, governantes, dirigentes, além de cobrar medidas quando necessário. Porém, os movimentos sociais perderam força com o passar do tempo. Os movimentos sociais nos anos 60 e 80 diferem das ideias dos movimentos da atualidade. O individualismo, o egoísmo, a concorrência desleal, a inveja, a ambição, a alienação imposta pelo avanço tecnológico e no mundo globalizado, vem impedindo que pessoas se unam para cooperar, para ajudar, para reivindicar o bem comum para todos. Bom, os movimentos sociais, após os anos 90, foram perdendo as forças, principalmente a União Nacional de Estudantes, que, pelo fato de algumas entidades terem desviado seus objetivos, desatuaram e passaram a ser manipulados politicamente, onde a entidade passou a ser centralizada por grupo. Um dos fatores também que desmotivou a participação efetiva dos associados foi a falta de espaço, basicamente na mídia, casas legislativas e partidos políticos, para exporem suas ideias, suas reivindicações da defesa das causas sociais, econômicas, políticas e culturais. Essa falta de espaço democrático nas instituições, principal causa de escassez de líderes autênticos. O que seja escassez? É a falta de líderes que não tinha no Brasil. Causas também da crise moral e política, que é as instituições dos três poderes atravessam o país. Oi, pessoas, tudo bem? Então, vamos lá. No Brasil, a partir da década de 90, muitos cidadãos honestos deixaram de participar do processo político partidário. Esse afastamento foi de total prejuízo para a sociedade e para o país. Até os anos 80, nasciam nos grêmios e diretórios, nos colégios e das universidades, bons políticos. Mas essa riqueza foi quebrada com o regime militar de 64. Essa é uma das razões do péssimo nível de repreensão política, por termos uma juventude temerosa e despolitizada. Quando os movimentos sociais atuam de forma fragmentada, não alcançaremos o Brasil que tanto sonhamos. Então, estabelecer uma definição precisa que o movimento traduz todo um processo que tem raízes no passado, que se constrói no cotidiano com ampla participação popular e que não tem um ponto pré-determinado de início e chegada. Como todo processo de luta social, contém seus recursos, derrotas e conquistas. Para os movimentos sociais cumprirem papel mais elevado no cenário político, precisa ter perspectiva mais avançada na sociedade. Oi, pessoas, tudo bem? Então, vamos lá.
No Brasil, a partir da década de 90, muitos cidadãos honestos deixaram de participar do processo político partidário. Esse afastamento foi de total prejuízo para a sociedade. Até os anos 80, nasciam nos grêmios e diretórios, nos colégios e das universidades, bons políticos. Mas essa riqueza foi quebrada com o regime militar de 64. Essa é uma das razões do péssimo nível de repreensão política, por termos uma juventude temerosa e despolitizada. Quando os movimentos sociais atuam de forma fragmentada, não alcançaremos o Brasil que tanto sonhamos. Então, estabelecer uma definição precisa que o movimento traduz todo um processo que tem raízes no passado, que se constrói no cotidiano com ampla participação popular e que não tem um ponto pré-determinado de início e chegada. Como todo processo de luta social, contém seus recursos, derrotas e conquistas. Para os movimentos sociais cumprirem papel mais elevado no cenário político, precisa ter perspectiva mais avançada na sociedade. Então, só poderemos formar cidadãos e futuras lideranças ensinando as crianças desde as primeiras letras a serem cidadãos com educação em tempo integral. Daí a gente pergunta, cadê o incentivo do governo ao escotismo Bandeirantes, Ecoliseu de Artes e Ofícios, desde outros modelos de aprendizagem dessas instituições? Pois as lutas sociais dará o tom político na próxima década no Brasil. E o ambiente democrático que vivemos é propício à elevação de consciência política. O que foi Direta Já? Direta Já foi um dos movimentos de maior participação popular na história do Brasil. Teve início em 1983, do governo de João Batista Figueiredo, e propunha eleições para o cargo de presidente da República. A campanha ganhou o apoio dos partidos PMDB e PDB. Em pouco tempo, a população foi às ruas para pedir a volta das eleições diretas. Bom, sobre o regime militar, desde 1964, a última eleição direta para presidente foi em 1960. A ditadura já estava com seus dias contados. Os militares ainda no poder pregavam uma transição democrática lenta. Ao passar do tempo, perdia o apoio da sociedade que, insatisfeita, queria o fim do regime o mais rápido possível. Em 1984, haveria uma eleição para a presidência, mas seria realizada de modo indireto, através do colégio eleitoral. Para que essa eleição transcorresse pelo voto popular, ou seja, de forma indireta, era necessária a aprovação da emenda constitucional, proposta pelo deputado Dantes de Oliveira. Bom, a cor amarela era o símbolo da campanha, depois de 2 décadas intimadas pela repreensão. O movimento da Direta Já ressuscitou a esperança e a coragem da população, além de poder eleger um representante à eleição. A eleição direta sinalizava mudanças também econômicas e sociais. Lideranças estudantes como o UNR, que significa União Nacional dos Estudantes, os sindicatos como a CUT, que é Central Únicas de Trabalhadores, intelectuais, artistas e religiosos reforçaram o coro pela Direta Já. Obrigada.